Bom dia, está me ouvindo? Bom dia. Vanusa, está me ouvindo? Quem tá? Vanusa, tá me ouvindo? Tá me escutando? Bom dia.
Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal da escola. Vocês conseguem me ouvir? Arthur, tá na escola? Manda aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem hoje? Vamos lá, então, para a aula de geometria. Pessoal, vamos estudar aqui. A gente está estudando geometria, equação da reta na circunferência, tá? A gente vai dar continuidade. Então, vamos lá. A fórmula da reta da circunferência, deixa eu só voltar aqui e aumentar o slide. É essa daqui, ó. Equação reduzida da circunferência é essa. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, tá? R ao quadrado, na verdade. Como teorema de Pitágoras. Então, vamos lá para o exemplo. O exemplo diz assim: considerando a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado é igual a 16, determina o centro e o raio dessa circunferência, tá? Então, o que é que a gente determina? O centro e o raio. Então, vamos lá para a solução. Então, a gente vai comparar a equação reduzida da circunferência com a equação que o exercício nos deu, tá? Vai ficar assim, ó. Essa é a equação reduzida da circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado, que é o raio ao quadrado, tá? Então, o exercício nos deu essa equação aqui. X menos 2 ao quadrado, que é o valor de A, y mais 5 ao quadrado, que é o valor de B, e o raio nos deu igual a 16. Então, olha o que nós iremos fazer. Separadamente, a gente vai descobrir qual é, em si, o valor de A, ó, que a gente tem na equação reduzida da reta. O A é como se fosse menos 1. O B também, tá? Então, a gente tem que descobrir o valor de A, o valor de B e depois o valor do nosso raio para a gente poder encontrar o resultado final. Então, vamos lá. O A gente tem na primeira equação, menos A, que é igual a menos 2, tá? Então, ó, menos A é igual a menos 2. É como se fosse 1, só que 1 não precisa aparecer, tá? Então, menos A é igual a menos 2. Podemos multiplicar isso por menos 1 para que fique positivo. Então, vai ficar A igual a 2. Então, a gente sabe que o nosso A vale 2, tá? O B, a mesma coisa. O menos B vai ser igual a mais 5, tá? Multiplicando também por menos 1, para que o B fique positivo, a gente vai ter B igual a menos 5. Até aqui tá tranquilo? Todo mundo tá entendendo? Agora falta quem? O raio. O raio ao quadrado é igual a 16. O que a gente faz para retirar esse expoente desse R aqui? Aplica a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, o nosso raio é igual a 4. Agora, eu posso, sim, dizer qual é o ponto da nossa circunferência, qual é o centro e qual é o valor do raio. O centro sempre vai ser o valor de A e B. Então, vai ser 2 e menos 5. E o raio, 4. Terceiro B, entenderam como fazer? Dúvida? Conexão da escola caiu.
Caiu aí de novo, né? Paulo Eu tô Ricardo, aqui no colégio, você tá mas vendo? a conexão tá ruim. Arthur saiu tão... O áudio saiu tão ruim, dando interferência, que eu não compreendi. Se você quiser me mandar aqui no bate-papo, por favor, o que você falou para mim entender. Paulo Ricardo, você está na escola ou você está em casa? Oh, na escola. Escola também? Ah, tá. Então, vamos lá. Meninos, eu vou colocar a gravação da aula lá no grupo, vou estar fazendo isso sempre, tá? Porque eu sei que a conexão aí não anda, cai muito. Eu vou fazer assim, para que ninguém fique perdido com a aula, tá bom? Só peço, fala só para o pessoal ficar atento ao grupo, assistir a gravação, quem, quem não consegue acompanhar aqui comigo, tá? Então, ó, é assim que a gente vai encontrar o centro da circunferência e o raio, tá? Calculando dessa maneira. Então, vamos prosseguir. Equação reduzida. Peraí, que eu passei demais. Escreva a equação reduzida da circunferência, que tem centro menos 3 e 6 e raio igual a 5. Então, aqui agora nos deu o centro e o raio. E quer que a gente escreva a equação reduzida da circunferência. Vamos para a solução. A solução é a seguinte: a gente sabe que a equação reduzida da circunferência é essa daqui. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, certo? Então, como que vai ficar isso? Ó, como o centro é menos 3 e 6, então a gente sabe que o A e o B a gente tem, e o raio é 5, nós vamos substituir esses valores do centro e do raio na equação, tá? E aí nós vamos, então, conseguir chegar no resultado da equação reduzida da circunferência. Vai ficar assim, ó, meninos. Então, vamos lá para os cálculos, ó. Primeira coisa é reescrever a equação reduzida da circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio. Agora, vamos substituir. A gente sabe que o A é menos 3. Então, vai ficar X menos da fórmula. Agora nós estamos escutando? Eu saí Agora da sala, porque escuta. lá na sala não dá pra falar, não. Porque é uma barulheira dos meninos, a internet já não funciona. Aí não Pois dá pra é. escutar a senhora. Não, e você falou comigo, eu não entendi nada, deu interferência. É, porque lá não dá pra escutar nada, não. Eles Do estão colégio fica sozinhos na travando. sala ou eles estão com a... Como é que é o nome dela? Chiara, Não, tô parece. sozinho. Sozinho Hã? na sala. Ela tá Tô na sozinho na sala? sala. Ah, É. sozinho? Tá explicada a bagunça, porque geralmente quando ela fica, eles ficam mais em silêncio. É. Então, a gente está estudando aqui a equação reduzida da reta, tá? A conexão lá tá caindo o tempo todinho. Todo mundo foi para... A sala tá cheia, meninos? Arthur e Paulo Ricardo. Oi? A sala tá cheia de alunos? Não muito, mas tem bastante aluno. Tem. Vocês vão começar agora com rodízio, né? Não tô sabendo, não. A Juliana mandou nos grupos lá. Tá cheio, acho que é a partir de segunda-feira. Vai um grupo, depois vai outro. Dá uma olhadinha lá. Você viu, Arthur? Ué, professor, eu tava vendo falar que o terceiro não vai ter, não. Vai ser só o primeiro e o segundo. Ah, é? Ah, é, porque É, vocês é pouco aluno, né? é. É verdade, ela não mandou nos terceiros, não. Vocês não vai ter mesmo, não. Só os primeiros e segundos anos. Verdade. Então, olha só. Voltando aqui, ó. Nesse exercício, estão pedindo para a gente escrever a equação reduzida da reta, só que ele nos deu aqui, ó, o valor do centro e o valor do raio. Então, o que a gente vai fazer? Substituir o valor de A e B, que é o centro da circunferência, na equação, tá? Reduzida.
e o valor do raio, tá? Então, olha só, como o A aqui, ó, o A ele é menos 3, então vamos substituir ele aqui. Então, ó, a equação reduzida da reta é x menos a ao quadrado. Então, vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado, tá? Mas agora o nosso y. Y menos b ao quadrado. Então, vamos substituir o b por 6. Vai ficar y menos 6 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Como o raio é 5, que o exercício nos deu, então 5 ao quadrado. Então, agora basta a gente resolver os cálculos, ó. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro, né, vamos resolver a questão do sinal, ó. Menos com menos é mais, então vai ficar x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a 25, tá? Então, aqui, pessoal, a gente conclui que x mais 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado é igual a 25. Na equação reduzida da reta, a gente não resolve esse expoente, não, ele permanece, tá? Da equação reduzida da reta, o que está entre parênteses, o expoente permanece. Somente o expoente do raio que a gente calcula, tá bom? Então, essa aqui ó, é o resultado final, tá? Da equação reduzida dessa circunferência de raio de centro menos 3 e 6 e raio igual a 5, tá bom? Perguntas? Dúvida? Não? Então, prosseguir. Agora, aqui a gente chega no conceito da equação da circunferência. Aquela lá a gente estava vendo era reduzida. Agora, a equação geral da circunferência. Antes da gente determinar a equação geral da circunferência, a gente tem que relembrar a regra dos produtos notáveis. Produtos notáveis, essa regrinha aqui, o quadrado da soma e o quadrado da diferença dos dois termos, tá? Então, essa é a regra dos produtos notáveis, o quadrado da soma e o quadrado da diferença dos dois termos. Então, vamos lá. Então, ó, quadrado da diferença dos dois termos. O que a gente vai fazer? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é o quadrado da diferença dos dois termos. Agora, nós temos que ver o quadrado da soma. O quadrado da soma é isso aqui, ó. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, o quadrado da soma, você vai ter tudo positivo, tá? No meio, você vai colocar sempre 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O quadrado da diferença, aqui no meio, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica negativo. Entenderam a diferença? Então, vamos continuar. Vou continuar, tá? Vocês estão caladinhos? Então, ó, calcule os produtos notáveis a seguir. Então, ó, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais 2 vezes o segundo. Isso é o quadrado da diferença dos dois termos. Então, vai ficar como resultado A ao quadrado, ó, menos 4 vezes A, mais 4 é o resultado final. Na letra B, nós vamos ter B mais 3 ao quadrado. Vai ficar B ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, qual que é o resultado final? B ao quadrado mais 6 vezes B mais 9, tá? Tem alguma dúvida nisso aqui, gente? Para determinar a equação geral da circunferência, a gente utiliza a equação reduzida da circunferência, tá? Que é aquela que a gente estava estudando, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, e resolvemos por produtos notáveis, que é o quadrado da diferença dos dois termos. Não é isso que a gente vai usar. Quadrado da diferença dos dois termos. Então, vamos lá. A equação reduzida é essa daqui, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado.
Então, olha só, quadrado da diferença dos dois termos. O que a gente vai fazer? X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar 2 vezes A vezes X, tá? Mais A ao quadrado. Vocês me perguntam, professor, mas o X não é o primeiro? Mas só por questão de notação para ficar mais fácil, porque senão vai ficar 2xa. É feio, né? 2ax, tanto faz, não altera em nada, tá? Mas, agora vamos fazer o quadrado da diferença aqui do segundo, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 menos 2 vezes by, mais o quadrado do segundo, que é o b ao quadrado, que é igual o raio ao quadrado. Então, essa é a equação geral da circunferência, tá? Agora, o que significa? Que a equação geral da circunferência é isso aqui que a gente acabou de fazer. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x menos 2 vezes b vezes y mais a ao quadrado mais b ao quadrado. O raio, tá, depois da igualdade, passa ele para o primeiro membro, troca o sinal, vai ficar menos o raio ao quadrado e igual esse aqui a zero. Essa é a equação geral da circunferência. Então, tudo que a gente fez aqui, a gente só reestruturou aqui para ficar organizado, tá? Então, as variáveis x e y a gente põe junto, a diferença coloca junto, e a e b ao quadrado e r colocamos junto só para ficar organizado. Essa é a equação geral da circunferência. Pergunta, meninos? Então, vamos ao exemplo. Escreva a equação geral da circunferência com centro menos 1 e 2 e raio igual a raiz quadrada de 3. Então, vamos à solução, tá? Primeiro, a gente utiliza a equação reduzida para a gente substituir o centro da circunferência e o raio, para depois a gente usar produtos notáveis, tá? Senão a gente não consegue calcular. Mamãe, mas não precisa. Oi, põe lá para a mamãe. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Equação reduzida da reta. X menos A ao quadrado mais... Obrigada. Mais Y menos B ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Substituindo o centro, a gente vai ter X menos o A, que é menos 1, tá? Eleva ao quadrado. Mas, agora vamos para o Y aqui. Y menos o B, quem é o B? 2. Então, menos 2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, é raiz de 3, quadrada de 3, que está elevado ao quadrado, tá? Então, meninos, ó, passo a passo. X mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Esse 3 aqui vai sair da raiz quadrada, vocês sabem, né? Então, vai ficar assim. Agora, a gente substituiu aqui o centro e o raio na equação reduzida. Agora, a gente pode usar produtos notáveis. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2x, porque 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 1 não precisa aparecer, mais o quadrado do segundo, que no caso é 1, então fica só 1 mesmo, tá? Porque 1 vezes 1 é 1. Mais 2 vezes o primeiro, ó, y ao quadrado, tá? Aí aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, já colocou o resultado direto. 2 vezes 2 não é 4, então vai ficar... Oi. Depois tem que começar a né? Tinha caído. Tá gravada a aula? Não, tô falando. Aí você tá falando comigo, só que eu gravo. Ju, tá me ouvindo? É porque tinha caído. Assiste. Tá caindo a conexão toda hora, né? Aqui nessa sala aqui? Já assisti uma vez na prova, fazendo a prova. O Vitor da Data, cadê o Vitor? Juliana? Não, agora pode...
Pode continuar. Eu faço assim, Juliana, como a conexão cai muito, eu estou postando a gravação das aulas todas no grupo. Hã? Peraí, deixa eu... Diga, tô ouvindo. Você falou que é para esperar? Meninos, me orientam aí, que eu acho que a conexão da escola ficou ruim de novo. Juliana falou que é para esperar ou para continuar? Ah, continua, professor. Você ficar esperando o colégio não adianta nada. Mais cai do que tudo. Ela estava falando que era para voltar do início, era isso? Não, continua, professor. E depois veio a gravação. Então vamos lá. Então aqui, ó, 2 vezes quadrado do primeiro, ó, que agora a gente está usando o termo de b, tá? Então, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, só que como é negativo, então vai ficar menos, tá? Então, ó, 4y, tá? Porque aqui já colocou o resultado direto. Mais o quadrado do segundo. Como o segundo é 2, então vai ficar menos com menos fica 4, tá? Quadrado do segundo, como o expoente é par, o resultado é positivo, tá? Então fica mais 4. Aqui, ó, raiz quadrada de 3 está elevada ao quadrado. Esse expoente, ele é igual ao índice dessa raiz. Todas as vezes que a gente tem um radicando que está elevado a um expoente, que é igual ao índice da raiz quadrada, a raiz quadrada ela é cancelada. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui igual a 3. É o nosso resultado final? Ainda não. O que a gente vai fazer agora? Temos que igualar isso a 0, tá? Então, vamos reestruturar para ficar organizado? Ó, variável x e y, vamos pôr tudo junto, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais agora, ó, 2 vezes, ó, x menos 4y, aí vai ficar mais 4, mais 1, o 3 do raio, vamos passar para o primeiro membro, ficar menos 3. Igualou isso a 0, quando a gente iguala isso a 0, ó, agora tem como a gente calcular? Perceba que aqui a gente tem números inteiros, ó, 4, 1 e menos 3. Se tiver como calcular, você ainda não chegou no resultado final. Ó, então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais quanto? Ó, 4 mais 1 é 5. 5 menos 3 mais 2 igual a 0. Então, quando você chegar no resultado como esse daqui, que você pode somar ou subtrair os números inteiros que você tem, você faz isso antes... você faz isso porque resolve essas contas, porque aí sim você chega no seu resultado final, tá? Arthur, Paulo, Ricardo, alguma pergunta? Não. Não, professor. Então, essa é a equação, tá? É geral da reta. O resultado. Reta não, gente, da circunferência. Eu acho que esse conteúdo aqui vocês já até sabem, né? Que vocês estudaram isso no primeiro bimestre, em matemática mesmo. Vocês lembram disso? Não lembra nada, né, gente? Então, mais um exercício aqui para nós. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 5 é igual a 0. Representa uma circunferência. Determine as coordenadas do centro e raio. Então, agora, a gente tem a equação, tá, da circunferência, mas nós não temos nem o centro e nem o raio. Vamos lá para a solução, tá? Então, primeiro, a gente vai comparar a equação da situação com a equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência a gente já sabe qual é. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a 0. Agora a gente vai reescrever a equação que o exercício nos deu. X ao quadrado mais y ao quadrado menos x mais 8y mais 5 igual a 0. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente calculou lá na equação reduzida, tá? Então, ó, o
quem é o nosso A, quem é o nosso B. Então, ó, o nosso A é menos 2A, tá? E o nosso B é menos 2BY. Então, a gente vai fazer um por um, separadamente, para descobrir o valor de cada um deles. Descobrindo o valor de A é o meu centro, o valor de B é o meu centro, depois eu consigo descobrir o valor do meu raio, tá? Então, olha, primeiro valor de A, menos 2A é igual a menos 6, tá? Então, ó, posso multiplicar por menos 1? Pode, porque o meu A, na equação da circunferência, ele não é negativo, ele é positivo. Então, sempre multiplica por menos 1. Vai ficar A igual a 3, porque, ó, vai ficar A é igual a 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 é 3, tá? Então, agora vamos para o B. O B é menos 2B igual a 8. Então, vai ficar, ó, B é igual, multiplica por menos 1 também, tá? B será igual a menos 4. Então, aqui, o que sobra para nós? Ó, eu ainda tenho valor de A ao quadrado, ainda tem B ao quadrado e eu tenho A ao quadrado. Então, aqui eu ainda tenho que resolver. Achei o valor de A e B, posso substituir aqui, ó. Ou seja, na equação geral da reta, encontrar só o valor de A e B aqui, desculpa, gente, não é o meu resultado final de A e B, porque ainda na equação geral da circunferência, ainda tem A ao quadrado, ainda tem B ao quadrado, ainda tem um raio ao quadrado. Então, vamos lá. Então, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado menos raio ao quadrado é igual a 5. Então, vamos aos cálculos. A gente sabe que o A vale 3, então 3 ao quadrado, mais o B a gente sabe que é menos 4 ao quadrado, menos o nosso raio ao quadrado, que é igual a 5, beleza? 3 vezes 3 é 9, menos 4 vezes menos 4 é 16, menos o raio ao quadrado é igual a 5. Então, aqui, pessoal, já encontrei o valor agora total de A e B, falta agora o meu raio, tá? Meu raio aqui vai ser igual a 20, tá? Porque vai ser, eu tenho um raio aqui, 5, 2 vezes 5 é... Isso mesmo. Então, aqui... Não, gente, isso aqui teria que ser assim, ó. O seu raio aqui é igual a 5, beleza? Isolando aqui, ó. Isolando aqui o meu raio, eu vou ter raiz quadrada de 5, só que raiz quadrada de 5 não existe. Então, ó, eu tenho um raio que é igual a 5, ia ficar raiz quadrada de 5, não raio ao quadrado, que é igual a 20, tá? Porque o nosso raio só é menos R, ó, menos R. Então, teria que ser assim, raiz quadrada de 20, que é igual a 2 raiz, que é igual a 2 raiz quadrada de 5, não, tinha que ser só raiz quadrada de 5, o resultado final, tá? Não sei por que tá desse jeito aqui, depois eu vou verificar. Vou refazer isso aqui e ver se tá certo, tá bom? Mas tinha que ser raiz quadrada de 5, o raio, tá? Então, a circunferência, o centro de A tem que ser 3, de B tem que ser menos 4, e o raio teria que ser raiz quadrada de 5, na minha opinião. Não R ao quadrado igual a 20, tá bom, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? Meninas, deixa eu só minimizar aqui o tamanho para me ver a hora. Acaba 7h50, né? Então, Arthur e Paulo Ricardo, alguma pergunta? Não, professora. De boa? Então tá. Ah, gente, entendi agora. Aqui é o meu valor de A e B para me encontrar o meu raio, beleza? Realmente, R ao quadrado igual a 20, daqui é do meu B, centro da circunferência. E para me encontrar o raio, eu tenho que calcular tudo isso aqui, ó. Por isso, é o que ficou faltando. Meninos, então a gente fica por aqui e aí a gente prossegue na nossa próxima aula, que será semana que vem, né? Então, até semana que vem, bom final de semana para vocês. Pessoal da escola que não assistiu a aula, porque a conexão caiu muito, vai lá no grupo, assiste a gravação, tá? Vou pôr a gravação da aula lá. Assiste e faz as anotações desses exercícios aqui resolvidos no caderno, tá? O caderno vale nota também.
Então, tchau, meninos. Tchau, professora. Até a próxima semana. Até.